Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do Céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje estamos, mais uma vez, com os nossos companheiros Astênio Oliveira. Cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. Adalberto. Que a paz te encontre receptivo, hoje e sempre. E o nosso docinho Angélica Lopes. Queridos amigos, que seja o estudo a ferramenta que vai modificar e impulsionar o nosso progresso. Hoje nós vamos estudar um tópico inteiro, que é o inicial da Lei do Progresso, contida no capítulo 8 do livro 3º de O Livro dos Espíritos. É o tópico Estado de Natureza, contido nas perguntas 776 até 778. Lembrando aos nossos irmãos, mais uma vez, que estamos utilizando a tradução de Evandro Neto Bezerra, de 2007, do ano do Sesc Centenário do Livro dos Espíritos. A primeira pergunta, a 776, que o nosso Adalberto vai comentar: o estado de natureza e a lei natural são a mesma coisa, Adalberto? O que dizem os espíritos? Bela correção. Que dizem os espíritos? Que eu já ia me sentir aqui o bambambam, João, né? A pergunta 10, é ou não é? Só quando eu subo a escada que eu me sinto mais ou menos superior, né? Então, não nos responde os professores do além. O estado de natureza é o estado primitivo. Estado, situação de algo ou alguém em determinado momento, condição. É o estado. A civilização é incompatível com o estado de natureza, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Precisamos, então, usar de discernimento, nos aprofundar para compreender, né, a pergunta, que é bastante interessante, como o bom senso encarnado Allan Kardec sempre teve essa preocupação, porque a gente acaba confundindo o estado, né? Por isso ele faz essa pergunta: o estado de natureza e a lei natural são as mesmas coisas? Não. Então a gente precisa usar de discernimento, buscar os livros, se necessário forem, ou se necessário for, para que nós estudemos, porque a civilização é incompatível com o estado de natureza. Mas para nossa felicidade, ou pelo menos para a minha, Allan Kardec tece um comentário para que nós possamos compreender melhor a resposta que foi dada a ele e a nós, naturalmente. Cita Kardec: o estado de natureza é a infância
da humanidade. E olha que isso já tem tempo, hein? E o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. Sendo o homem perfectível e trazendo em si o germen do seu aperfeiçoamento, não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não foi destinado a viver eternamente na infância. O estado de natureza é transitório e o homem dele sai em razão do progresso da civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira e o homem se melhora à medida que melhor compreende e pratica essa lei. Então, a partir do momento em que nós recepcionamos corretamente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a fonte, Ele é o caminho, a verdade e a vida, buscando através do raciocínio, das reflexões, das considerações, dos estudos esses que podem ser e devem ser direcionados a nós mesmos. Homem, conheça-te a ti mesmo. Porque temos o hábito de botar o dedo, esticar o dedo e falar que é o João que é o responsável, né? Então, quando eu estico o dedo na cara do João, tem 3 olhando para mim. Exato. Né? Então, eu preciso compreender. A partir do momento, então, que passamos a compreender, entender a mensagem de Jesus, passamos, então, a saber. Aí não temos mais o direito de errar. Eu estava pensando aqui numa coisa. Pode dizer assim, estado de natureza, você está à mercê do meio. Quando você segue a lei natural, você utiliza o livre-arbítrio. E é aí que você aprimora a si próprio, aprende a conviver com o mundo e o modifica para melhor. A partir de você. A partir de você. Agora é lógico, é tudo uma questão de ensaio, de acerto e erro. Hoje, por exemplo, nós vivemos num mundo em que nós questionamos todo o processo civilizatório. Porém, isso faz parte da própria evolução moral. Quando Gandhi disse que o mundo tem condições de alimentar a toda a humanidade e atender às necessidades de todos, bastando para isso que nós tenhamos noção do que é excesso, supérfluo, e do que é realmente necessário. Que tudo isso parte do individual para o coletivo. E nós podemos dizer assim, é a aplicação da lei natural. Isso aí. Nós aprendemos a conviver a partir daí. E não se progride sem aprendizado. E o detalhe é que nós temos que ser mais rigorosos para conosco mesmo e sermos mais tolerantes para com o outro. Costumamos nos colocar de tadinho e achar que o outro tem a obrigação de compreender aquilo que eu não compreendo. Só que o espírita, ele não pode dizer que crê. O espírita sabe. Nem todos. Há controvérsia. Tem não, muita, já falamos sobre isso, João, que tem muita gente que fala de espiritismo e não sabe o que diz. Sim, mas nós temos que entender uma coisa. Como André Luiz diz, que se você tem 2 semanas de conhecimento espírita e não modificou em nada os seus comportamentos, você está deixando de aproveitar o tempo que dispõe. Cara, 2 semanas de conhecimento. Aí vê que ele só leu, não conheceu nada, João.
Gente que lê 500 anos não entende um. Sim, mas, veja bem, André Luiz faz uma crítica que é contundente, mas nos chama a responsabilidade. Natural. Nós temos livre-arbítrio. É lógico, sem dúvida. A compreensão deriva do livre-arbítrio. O que você acha, Astênio? Bem, especificamente no que se refere ao estado de natureza e à lei natural, eu acho que são duas situações inconfundíveis, né? Até porque elas estão, de algum modo, em oposição uma à outra. O estado de natureza refere-se a um comportamento humano ainda primitivo, né, segundo diz Kardec. É a ausência de regras. O estado de natureza é a ausência de regras. Enquanto a lei natural é exatamente o conjunto de regras universais, de regras divinas, né, que governa o universo inteiro. Então, não dá para confundir um estado de ausência de regras com uma outra situação que é de todas as regras, né, o conjunto de regras, né? Então, muito interessante isso daqui, porque há quem defenda que o estado de natureza seria o estado ideal, que o homem deveria voltar ao estado de natureza, e isso a doutrina espírita diz que é loucura. Então, a gente chega à conclusão de que a nossa responsabilidade é muito maior do que poderíamos imaginar. Vamos à nossa vinheta, então. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Na colocação do Astênio, pode-se dizer que ele abriu o espaço para a colocação da pergunta 777 a ser formulada para a nossa Angélica. Como tem menos necessidades no estado de natureza, o homem não sofre todas as tribulações que cria para si mesmo, num estado mais adiantado. Que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado como o da mais perfeita felicidade na Terra? Bom, segundo os espíritos, eles nos questionam, né? O que queres? A felicidade do bruto? Há pessoas que não compreendem outra. E ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que os adultos. Bom, nessa questão aqui, por ser, né, o estado de natureza um ponto de partida, um ponto, como a Astênio colocou, sem regras, sem coisas, nós não temos uma iniciativa, né, uma corrida, uma preocupação com o nosso progresso. Está ali, está em stand-by, a gente só está recebendo informações, a gente só está fazendo contato. A partir do momento que estamos sobre a lei da natureza, ou seja, códigos de regras que conduzem um comportamento reto, ético, moral, nós passamos a exercer uma ação mais autônoma, né, em relação ao nosso progresso. Usamos do nosso livre-arbítrio. E as nossas escolhas vão decorrer de acertos e erros. Certo? Escolhas que dão certo, ótimo, bom aprendizado, e outras que a gente tenta e não tem um bom resultado. E aí a gente contrai, em determinados casos, o compromisso de retomar a lição. Então, à medida em que a gente vai progredindo, as nossas exigências, elas vão aumentando. E aí a gente passa a contrair maiores débitos, ou seja, a gente passa a errar mais por conta das nossas tentativas, estamos em processo de aprendizado. Então, quem se lança para aprender, para conquistar, tem chances maiores de erro, como também a mesma proporção de acertar. Mas, como não se tem um aprendizado anterior, as chances são maiores de erro. Quando já se tem um aprendizado, você já pode ponderar e acertar mais. Contudo, quando a pessoa opta deseja, né, o estado de natureza para
evitar as tribulações, isso é uma atitude infantil, é uma atitude dos brutos. Então, por isso que os espíritos nos colocam assim: poxa, que tipo de felicidade você quer? A plena, aquela das realizações, aquela de você encontrar êxito nas coisas que você está fazendo, entende? Você conseguir alcançar pelos seus próprios esforços o progresso, certo? Conduzir, né, através do seu exemplo, um comportamento do seu próximo, né, estimular. Então, eu acho que isso seria uma felicidade mais consistente. Ou aquela que não tem atribulações, não tem, porque não tem movimento, não tem compromisso, essa daí seria mais inferior, né, uma coisa mais pueril. Não, muito pelo contrário, ao invés de sermos os protagonistas da nossa caminhada, nós vamos estar sendo apenas vítimas de nós mesmos. Vamos parar e raciocinar. Há 5.000 anos atrás, essa condição de estado de natureza levava a que as tribos guerreassem umas às outras e se destruíssem mutuamente, gerando até mesmo impérios sanguinários em que as pessoas se escravizavam umas às outras. Hoje, o simples fato de a gente pensar a respeito disso nos causa espécie. Então, ontem estávamos mais perto do estado de natureza. Hoje estamos mais próximos da lei natural. Estamos aprendendo uma série de conceitos e valores que não nos freia, nos dão muito mais liberdade de ação. Porque liberdade, será que é apenas fazer aquilo que se quer? Ou será que a liberdade também é fazer aquilo que se deve? Então, vejamos, a lei natural nos dá a noção exata do que é o livre-arbítrio. É interessante que quando nós observamos em capítulos anteriores, quando se fala a respeito dos animais e o homem, e a condição de atividade dos espíritos superiores, e vemos que espíritos superiores são capazes de lidar com a evolução de mundos inteiros, aí nós refletimos a que nós estamos destinados: a trabalhos muito mais amplos, muito mais profundos. Não conseguimos nem dominar o nosso próprio mundo, pô. Mas nós vamos por causa das paixões, então nós, trabalhar bem. Sem o trabalho do tratamento espiritual, reforma íntima, vai ficar difícil. Mas então nós vamos chegar lá. Temos que fazer. Essa é a vantagem de estudar e compreender, né, a terceira revelação, que vamos chegar lá. Agora, vamos chegar junto, ou alguém vai chegar mais atrasado, o outro vai chegar primeiro, ou alguém vai furar fila, sabe como é que é? Então tem que... Mas furar fila não existe no mundo espiritual, não. Na lei natural não existe, não. Papai do céu não na dá lei natural, pra ninguém. mas no mundo inferior existe. Sai da frente que eu quero passar, pô. Bom, fazer o quê, né? Então, na pergunta 778, é bom que puxou, inclusive, um ponto bastante interessante que está na pergunta 778. Nossa Astênio vai poder explanar melhor. O homem pode retrogradar para o estado da natureza? A gente nota que a própria pergunta do Kardec já indicava que o estado de natureza seria um estado inferior. Ele fala: o homem pode retrogradar, pode retroceder, né, para o estado de natureza? Seria possível, depois que já chegamos ao ponto em que chegamos, voltarmos a viver no estado de natureza? E os espíritos foram peremptórios, dizendo não, né? E eles dizem por que não.
o homem deve progredir, e se ele deve é porque é da lei divina, o homem deve progredir incessantemente e não pode voltar ao estado de infância. Se progride, é que Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar a sua condição primitiva seria negar a lei do progresso, né? Então, a condição primitiva seria exatamente o estado de natureza, né? Aquele estado anterior à constituição da sociedade civil, né? Seria a ausência de sociedade. Então, depois de ter conquistado tudo que a humanidade conquistou, seria loucura pensar que seria possível voltar ao estado de natureza, ao estado de ausência total de regras, né? Então, isso faz, inclusive, lembrar um filósofo lá da antiguidade, de antes do Cristo, o Diógenes, que ele vivia como um mendigo, né? Ele vivia porque ele pretendia viver no estado de natureza. Imagina hoje a humanidade com bilhões de criaturas, todas mendigas, né? Tentando viver no estado de natureza. Seria o caos. Imagine, por exemplo, com uma pessoa desse estado de natureza referido aqui, tá? Como essa criatura conseguiria fazer uma intervenção cirúrgica? Como essa pessoa conseguiria fazer um diagnóstico de uma enfermidade? Como essa pessoa conseguiria entender uma anomalia comportamental de uma outra pessoa? Como esta pessoa conseguiria, por exemplo, superar os desafios da própria natureza? Vejamos, hoje nós não dominamos plenamente a natureza, mas já conseguimos uma condição de até fazer previsão climática com bastante precisão e, o mais importante, nos prepararmos para esta condição. Em países onde existem terremotos, o pessoal já constrói o prédio com 60 pavimentos, capaz de aguentar um terremoto. O prédio dança em cima dos alicerces e não cai. Enquanto isso aí é lei da natureza, é lei de progresso, de inteligência, de conhecimento. E se nós permanecêssemos com o estado de natureza, não continuaríamos dentro das cavernas até hoje? Será que seríamos mais felizes assim? João, então por que um ser humano, com todo esse advento que está aí, permanece na obscuridade, buscando as coisas mundanas, chafurdando nessas situações que nós no passado e ainda hoje, se deixarmos só em julgar a alguém, né, já estamos adulterando a lei, né? Então, pessoas há que permanecem buscando situações que interferem na própria evolução dela, deixando-se, por exemplo, viciar-se e dizer com todas as vozes, com toda né, voluptuura da sua voz: não consigo, é mais forte do que eu. Sabe? Então, peraí, não é o ser. Aí existe uma coisa muito importante. Deus nos dá o direito de cometer nossos erros. Nós aprendemos com as nossas próprias experiências. Lei de causa e efeito. Quando a gente quer semeadura aprender, livre. Isso. E colheita obrigatória. Não tem jeito, não tem jeito. Correr. Então não pode ficar reclamando, né? Reclamação é perda de tempo, como diz a professora Joana. Que reflitamos a respeito disso. Que o Pai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje agora para tudo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus.
a Deus. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez para apresentar o programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos terminando aqui o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Realmente estamos aqui no finalzinho do capítulo, e realmente vocês vão entender que esse capítulo foi muito importante para os nossos conhecimentos, para entendermos realmente qual é a proposta verdadeira de Jesus quando falava em nos amarmos uns aos outros. E hoje, então, especificamente, vamos tratar do item 19 e o item 20, que são os últimos. E para esse estudo está aqui, como sempre, conosco, Marta Batista, e na técnica, o Pablo. Vamos lá, Marta. Muito trabalho pela frente. Muito trabalho pela frente. É isso mesmo. Eu quero que, em princípio, ninguém estranhe, né? A minha voz, que está bem diferente, porque eu estou numa gripe muito forte, né? Tive alergia, bronquite, o kit completo. Então, a voz está estranha. Mas a gente vai tentar, né, à medida do possível, falar de forma lenta, que é para poder a voz não ficar, né, tão inaudível. Vamos lá, então. Nós vamos falar de um tema muito importante, porque é um tema que está relacionado diretamente à questão do interesse pessoal, né, do egoísmo, do orgulho, que se movem na direção contrária a essa grande proposta de caridade, que é a proposta do capítulo, né? Mas uma caridade que sempre esteja em concordância com o que o Cristo nos falou. De que forma? Que essa caridade seja feita pela necessidade de fazer, porque sabemos que é um dever de cada um de nós e porque sabemos que é um olhar de empatia, você ter piedade pelaquele teu próximo que está em dificuldade. Então, que seja esse. Mas, então, para que seja assim, a tua mão esquerda não pode saber o que faz a vossa direita. Então, isso é importante. Essa é a linha mestra do capítulo, né? É isso que o capítulo quer nos falar. Então, é um toque nos mostrando que a caridade é a bandeira principal da doutrina espírita. Jesus nos deixou claro por várias passagens, né, de que realmente é a caridade que nós devemos ter como base, como norte na nossa estrada, mas que ela tem nuances, né? Assim como Paulo falou também de uma outra nuance sobre a questão da caridade, que ela sem o amor para nada serviria. Então não é o que você dá, e sim como você dá. Aqui nesse capítulo está sendo justamente mostrado de que maneira essa caridade tem que surgir, tem que brotar de nós, dessa forma, né? Sem o interesse pessoal de se mostrar. Então, os benefícios pagos com a ingratidão é justamente você só vai se sentir aborrecido, incomodado com essa ingratidão, essa possível ingratidão de quem você fez o bem, para quem você fez o bem, caso você esteja neste outro patamar, ou seja, o patamar do interesse pessoal, né? De fazer o bem, mas querer que a pessoa reconheça, que a pessoa agradeça, né? Infinitamente aquilo que você fez. Esse não é o patamar, essa não é a proposta. Né? Então vamos aqui ler o que o Espírito é o guia protetor,
né, nos envia e nos mostra e nos fala sobre essa reflexão. O que pensar das pessoas, ele começa com uma pergunta. O que pensar das pessoas que, tendo os benefícios que fizeram, pagos com a gratidão, não fazem mais o bem, com receio de encontrar ingratos? Olha que interessante, né? É digamos assim, o patamar dos espíritos aqui na Terra. Estamos ainda profundamente mergulhados nessa troca, né? Nesse toma lá, dá cá. Né? Nós estamos ainda mergulhados nessa realidade. Quando nós nos lembramos, né, daquela pergunta do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta aos espíritos depois do egoísmo, né, e do orgulho, qual seria o maior entrave para evoluirmos com mais fluência? Ele diz o interesse pessoal. Então, essa questão aqui que ele vai desenvolver está ligado diretamente a isso. Vamos ver o que ele mesmo responde. Nessas pessoas, existe mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem só para receber provas de reconhecimento não é fazê-lo com desinteresse. E o único benefício que agrada a Deus é o que é feito desinteressadamente. Nelas também existe o orgulho, porque se comprazem na humildade de quem recebeu o benefício que deve demonstrar o seu reconhecimento aos seus pés. Quer dizer, é aquela pessoa, né, que na realidade ela faz aquilo para os outros, né, para ser observado, para ser apreciado, para receber aplausos, né? Ela não faz por empatia, de perceber o quanto aquela pessoa está sofrendo e necessitando de alguma caridade, algum tipo que seja, uma caridade moral, a caridade até material, não importa, essa pessoa está precisando. Mas você só sente isso se você, no processo de empatia, você encontrar a piedade. Porque aí você se sente apiedado daquela dor e na empatia de perceber que você poderia estar naquele lugar, né? Você, peraí, essa dor, se fosse comigo, você pensa, na mesma hora você se estremece, que você, nossa, meu Deus, não sei como é que eu ia passar por isso, não sei como é que eu ia reagir a essa situação. Então, ele diz, né, que há nessa pessoa mais egoísmo do que realmente o desejo de fazer o bem. E também orgulho, porque ela quer que essa pessoa reconheça, porque ela não está preocupada em fazer o bem pela piedade e a empatia, e sim porque ela quer ser observada, aplaudida, reconhecida, né? Então, ele diz, há orgulho por isso, né? E há também uma grave atitude, porque além do orgulho, né, da pessoa se mostrar e ser observada, ela ainda quer que o outro se humilhe agradecendo diariamente. Como ele diz, tanto que ele usa uma figura que você entende que humildade aí não é a humildade que a gente conhece, quer dizer, a que deveríamos conhecer, e sim a humildade, né, do que você está humilhando, no sentido de humilhar. Ele diz, demonstrar o seu reconhecimento aos seus pés. Quer dizer, ele usa a palavra pé, né, como sendo a alegoria da humilhação, né, porque é o que está embaixo de tudo. Quer dizer, ele quer a pessoa prostrada aos seus pés, em reconhecimento de tudo que ele fez. E que muitas vezes a gente sabe que aquilo que ele fez, o maior beneficiado será ele mesmo, e não aquele que recebeu, né? Então é importante que a gente atente sobre isso. E ele fala, aquele que busca na terra a recompensa do bem que fez, aqui está algo para a gente refletir por muito tempo. Não a receberá no céu. Companheiros, aqui temos que parar e refletir, porque a pessoa tem essa postura e ela acha que ainda vai receber, né, os louros do céu, ou seja, na espiritualidade, quando ela retornar, ela acha que não, eu estou garantida, eu ouço isso muito, né? Não, eu estou tranquila, porque eu sei que Deus sabe tudo que eu já fiz. Mas se fez pensando,
né, em aparecer, em exigir reconhecimento do próximo, não será reconhecido e não receberá no céu esses tais louros pela caridade, entre aspas, que a pessoa tenha feito. Então, quando ele não diz, olha, pode não receber, não. Ele não diz isso. O Espírito diz, não a receberá no céu. Então, companheiros, quem tem essa atitude, e quase todos nós aqui na Terra temos essa atitude, às vezes não tão ostensiva, né, um pouco menos, mas temos, né, sempre aquele íntimo dizendo, puxa, mas fulano nem foi grato, né? A gente pensa isso. Às vezes a gente não tem muito ostensivo, mas acaba pensando. É importante que a gente dê uma freada, puxe o freio de mão e reflita. Olha, se eu quero tanto reconhecimento, eu também vou querer lá no céu. Mas olha, o Espírito disse que você não receberá nada de reconhecimento no céu. Então, alguma coisa tem que ser mudado, né? E refletido. Mas Deus terá interesse por aquele que não a procura sobre a terra. Quer dizer, o desinteressado, aquele que faz as coisas, né, sem ficar pensando no que ele vai ter em troca, ele é o desinteressado, né, aquele que não está preocupado com isso. E esse sim, Deus vai ter interesse por ele, né, quando ele chegar lá. Então, vamos refletir sobre isso e entender, né, que o objetivo maior desse capítulo, e sobretudo deste item, é o de mostrar para todos nós que só a caridade desinteressada é que é verdadeira e agradável a Deus. Quer dizer, as outras, quando ainda estão fragmentadas nesse interesse, infelizmente, não vão ter nenhuma visibilidade positiva perante Deus. E ele segue dizendo, é preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo antecipadamente que aqueles a quem se faz o bem não agradecerão. Quer dizer, o dever é fazer o bem. Ah, mas será que eu devo fazer o bem para aquele que não reconhece, que não é grato? O objetivo e a orientação é fazer o bem. Se ele vai reconhecer ou não, isso é um outro departamento, e esse departamento é dele com Deus, e não mais da gente para com ele, a gente que fez o bem, né? É isso que a gente tem que entender. Fala, Antônio. É que nós temos dificuldade, Marta, de entender uma coisa. Não é aquela questão de escolha. Vou fazer o bem a quem não reconhece ou não vou fazer? Não existe esta opção de não fazer o bem. Você tem que fazer o bem sempre, independentemente de qualquer coisa. Não existe a possibilidade, não, eu não vou fazer o bem por isso, por aquilo, porque foi ingrato, ou porque desdenhou. Não existe essa hipótese. Isso que nós temos dificuldade de entender. Isso. A gente sempre tem uma outra opção, não tem opção. É como respirar. A gente coloca pré-requisitos onde não tem. Você não tem, você respira. Não vou mais respirar, estou aborrecido. Não existe isso. Você tem que respirar o tempo todo. Claro. Prática do bem é igual respirar, gente. Isso. Tem que se fazer constantemente, eternamente, sempre sem parar. Porque se parar, você vai pagar a conta. E no caso da respiração, você morre. No caso de não fazer o bem, as consequências podem ser muito piores que a morte. Exatamente, porque imagina você ter feito tantas coisas, né? E caridades aí de forma material. Geralmente essas pessoas trabalham mais com a parte material, né? A parte moral é mais difícil para elas, né? Mas pelo menos a parte material. E quando chegar do outro lado, perceber que aquilo não foi computado, né? Como a pessoa achava que ia ser, né? Que inclusive ficar num destaque, né? Porque aí a pessoa já cria todo um cenário, né? Não, eu vou ficar em destaque, né? Ou sentado numa cadeira maravilhosa, ou então em pé, e aquele espírito protetor, enfim, aqueles luminares vão me apontar. Eis aí o grande caridoso. O benfeitor. O grande benfeitor, né, Antônio? E não é isso. Veja bem, você falou que normalmente isso se aplica à caridade material, mas
A caridade moral também sofre do mesmo problema. Porque claro. Quando a pessoa diz assim, não, eu trato fulano bem, trato com cordialidade, como hora preço, ele vem aqui, me responde com grosseria, me trata mal. O que você vai fazer? Vai deixar de tratá-lo com amor, com carinho, com afabilidade? Ou vai tratar com grossura também? Então não tem essa hipótese. Isso. Não tem a hipótese de a pessoa tratar você mal e você tratá-la mal também, ou não tratar nem bem nem mal. Não existe isso. Tem que tratar bem, tem que fazer o bem, não há alternativa. Sem alternativa. Não há alternativa. Exatamente. É que nem aquela pessoa, né, muito comum também a gente ouvir isso, né, que ela reclama de uma determinada pessoa, geralmente até na política e tal, que fazia isso de errado, aquilo de errado, mas depois você vê que o outro está propondo algo também baseado em fundamentações equivocadas. E aí a pessoa, nesse caso, como é a afinidade maior, a pessoa defende, né? Não pode. O errado é errado, com o A, com o B ou com o C, entendeu? Seja qual for a ideologia, seja qual for, né, a tendência política. Então, é isso, né? Existem questões que são tão básicas e intrínsecas que elas não oferecem opções, né? Não oferecem alternativas, como você falou. Então, temos que fazer o bem. Ponto final, né? Isso é importante a gente entender. E ele segue. É preciso sempre ajudar os fracos, como nós falamos, né? E depois ele segue. Deus o levará mais em conta do que se tivessem sido recompensados pelo reconhecimento do vosso beneficiado. Deus permite que, por vezes, sejais pagos com a ingratidão para provar a vossa perseverança em fazer o bem, né? Porque, olha, será que realmente ele já entendeu que é isso? Que a pessoa deve fazer o bem, e o que significa fazer o bem sempre, né, sem impor condições? Ou será que ele apenas repete aquilo e faz quando nada lhe incomoda? Ou seja, ele ainda não concretizou, não sedimentou aquela virtude. Apenas ele está ainda em elaboração. E aí Deus nos testa. Afinal de contas, aqui é um planeta de provas, né? Nós somos provados. Você já imaginou, né, se Deus fosse dar o oxigênio que nós respiramos só para quem é bonzinho com Ele? Só para quem acredita em Deus, só para quem faz prece, só para quem faz a vontade de Deus? Ninguém estava vivendo aqui, mano. Não escapava um. É verdade. Entendeu? Então, essa é a mensagem. Claro. O Pai manda o sol e a chuva para bons e maus, independente de para justos e injustos. Não faz acepção de pessoas. Nós temos que ser perfeitos como o Pai. Então temos que fazer a mesma coisa, não ter acepção de pessoas, nem de reação de pessoas, nem de nada. É praticar o bem e sem nenhum constrangimento, sem nenhum obstáculo. Não há nada que impeça você de fazer o bem. É verdade. E é isso que a gente tem que entender. E não como nós temos feito ao longo dos séculos, né? Colocado ali panos. Condicionantes, depois ainda ajeitamos com paninhos, né, aquilo que a gente fez errado, né? Não fez como deveria e ainda tentamos ajeitar, né? Esse é o mais complicado, né? Esse está numa situação mais difícil. Porque depois que você cai em si, olha, eu ainda não estou conseguindo realizar como deveria. Mas eu já sei que esse jeito que eu estava fazendo não é o correto. Ótimo, já está aí com uma parte enorme do caminho andado. Agora, quando você ainda está tentando se desculpar, né, negar o erro, aí é complicado. Muito bem, eu trouxe aqui uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que ela é, assim, eu acredito que ela seja uma síntese de tudo isso que a doutrina espírita está explicando, né, ao longo de todo esse capítulo e até de outros também que falam da caridade, e disso que o Espírito desenvolve aqui, o Guia Protetor desenvolve nesse tema dos benefícios pagos com a ingratidão. Ela diz assim: o bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Veja que, ao final das contas, é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros.
Isso é perfeito, né? A síntese perfeita de tudo, né? É justamente a pessoa querer, né, colocar como sedimentação, né, daquela proposta de caridade, que é entre você e os outros. Entre você, os outros que devem reconhecer, os outros que têm que me agradecer. Enfim, não é isso, né? É entre você e Deus. Sempre foi isso. Madre Teresa foi de uma felicidade, né, a toda prova, né? Então, ele termina dizendo, né? Aliás, como poderei saber se esse benefício, por agora esquecido, não produzirá bons frutos mais tarde? Ficais certos de que ele é uma semente que germinará com o passar do tempo. Quer dizer, inclusive a pessoa que faz isso, se ela for espírita, ela está negando a proposta reencarnatória e a proposta de progresso e de evolução o tempo todo por trás daquela atitude. Porque ela não está pensando que esse espírito pode ser ingrato agora, mas pode vir a perceber que foi ingrato e querer corrigir no futuro, né? Então é também uma perspectiva materialista numa pessoa que se propõe a uma doutrina, né, espiritual ou espiritualista. E segue, trabalhais por vós e não tendo os outros em vista. Ele diz, infelizmente, nunca vedes mais que o presente. Trabalhais por vós e não tendes os outros em vista. Quer dizer, você só vê o presente porque você está sendo materialista, né? E aí, às vezes, numa conversa, né, você comenta, não, fulano, mas essa proposta, né, que você está apresentando é uma proposta materialista. Que isso? Como é que você está dizendo que eu estou apresentando uma proposta materialista? Eu sou espírita, sou reencarnacionista, sei que nós estamos evoluindo. Puxa, mas não parece, né? Porque você só olha do ponto de vista do agora. Então, essa pessoa não vai melhorar, não vai progredir, não pode vir a perceber os equívocos em que ela mergulhou? Claro que sim, né? Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Eles podem ser esquecidos aqui na Terra, mas quando o espírito se desembaraçar do seu invólucro carnal, ele se lembrará e essa lembrança será seu castigo. Então, lamentará a sua ingratidão, desejará reparar a sua falta, pagar a sua dívida em outra existência. É assim que, sem o perceberdes, tereis contribuído para o seu progresso moral. E mais tarde, reconhecereis a toda a verdade destas palavras. Um benefício jamais é perdido. Nossa, que coisa maravilhosa você saber que tudo que você faz de bom, embora você não esteja contabilizando aqui na Terra, mas por Deus está sendo contabilizado. Isso é maravilhoso. Além disso, tereis trabalhado por vós, porque recebereis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente, sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que na vida presente vos ligam às vossas existências anteriores, se pudesseis abranger a imensa quantidade de relações que aproximam os seres uns dos outros para o seu progresso mútuo, ainda ficariais bem mais admirados com a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até Ele. Isso é perfeito, né? Porque a pessoa, às vezes, não leva em conta, né? E nem Deus nem permite isso, porque Ele tem piedade da gente, e Ele não permite que a gente perceba todas as nossas interligações, né? Desde o dia que fomos criados por Deus, né? E até agora. Então, ao longo de todos esses milênios, né? Nós criamos ligações profundas e nós não ficamos nem sabendo dessas ligações. E às vezes dizemos, nossa, como fulano é ingrato. E se você souber quem foi você em relação àquela pessoa, aquele espírito, em vidas pregressas, imagina, você ficaria de cabeça baixa e não falaria nada, com certeza, né? Bem, então, que a gente reflita sobre que devemos fazer o bem sempre, sem condições, sem pré-requisitos, não é mesmo, Antônio? Sem dúvida, Marta. Ficamos aqui devendo ao pessoal esse item 20, né? Que fala
beneficência exclusiva, que no fundo é semelhante, só que não é pela ingratidão que você deixa de praticar, mas porque aquela pessoa não pertence a uma determinada corrente de pensamento semelhante à sua. Então, cabe aqui o mesmo tipo de comentário. Você não pode discriminar ninguém, nem porque ele foi desagradável no retorno do que você fez, e nem porque ela eventualmente tem um pensamento diferente do seu. Você tem que fazer o bem independentemente de qualquer situação. É verdade. Isso tem que ficar na nossa mente. Mas como o nosso tempo está se esgotando, vamos ficando por aqui e voltamos no próximo programa. Muita paz a todos. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.